Saudações, docente Abílio Mochanga. Meu nome é Júlio Sitoy e eu hoje vou apresentar a norma 13, que fala dos ativos tangíveis. Este tema é de grande importância para a contabilidade moçambicana, pois lida com os bens físicos que as empresas utilizam no seu dia a dia para gerar riqueza, como edifícios, viaturas, mobiliário ou equipamento. A sua correta contabilização permite que os utilizadores das demonstrações financeiras tenham uma visão clara e verdadeira da situação patrimonial da entidade. Durante esta apresentação, vamos explorar de forma detalhada como os ativos tangíveis devem ser reconhecidos, valorizados, amortizados, reavaliados e eventualmente abatidos. Tudo isto de acordo com as normas contabilísticas, mais especificamente com o Plano Geral da Contabilidade, o PGC, e as normas da contabilidade e relato financeiro e adaptadas à nossa realidade econômica. E a estrutura da apresentação segue com o objetivo, âmbito, reconhecimento, mensuração inicial, mensuração subsequente à inicial, amortização, reavaliação, abate e, por fim, um caso prático. Começo por destacar o objetivo principal da norma 13, que segue com os princípios do PGC em Moçambique, que é orientar o tratamento contabilístico dos ativos tangíveis e queremos garantir que esses bens sejam reconhecidos e mensurados de forma correta, desde a aquisição até a data definitiva. Esta norma regula que também a amortização dos ativos e o reconhecimento de perdas por imparidade, sempre tendo em conta a realidade econômica da entidade, ou seja, a norma 13 não trata apenas do valor da compra, mas de todo o ciclo de vida do bem na contabilidade. De seguida, vamos falar do âmbito. A norma 13 aplica-se a todos os ativos tangíveis que são detidos por uma empresa para serem usados na produção ou fornecimento de bens ou serviços para o arrendamento a terceiros ou para fins administrativos e que se espera usar durante mais do que um período contabilístico. Segundo o PGC, esses ativos enquadram-se no grupo 3 do Plano de Contas, ativos fixos tangíveis. No entanto, há exceções. A norma 13 não se aplica, por exemplo, a ativos biológicos relacionados à agricultura, norma 17, e ativos classificados como inventários, norma 18, ou ativos detidos por venda, norma 11. Ou seja, se tivermos a falar de um caminhão que a empresa utiliza para transporte de mercadorias durante vários anos, aplica-se a norma 13, mas se estivermos a falar da mercadoria para a venda, aí já estamos a tratar dos inventários. De seguida, vamos falar sobre o reconhecimento. Para que um ativo tangível seja reconhecido na contabilidade, duas condições devem ser satisfeitas de acordo com o PGC e a norma 13. Primeiro, tem de ser provável que os benefícios econômicos futuros associados ao bem fluam para a entidade. E segundo, o custo de ativo tem de ser medido com fiabilidade. Por exemplo, se uma empresa em Moçambique compra uma máquina para embalar produtos,
Essa máquina será usada durante 5 anos, gerando rendimento, então ela deve ser reconhecida como ativo fixo tangível. O outro aspecto importante é que o custo do ativo inclui não apenas o preço da compra, mas também os custos adicionais diretamente atribuíveis, como seguros no transporte, direitos aduaneiros e montagem, e o PGC orienta que esses custos devem ser adicionados ao valor do bem do momento reconhecido. De seguida, eu vou falar sobre a mensuração inicial. No momento do reconhecimento inicial, o ativo deve ser registrado ao custo histórico conforme previsto no PGC. E este custo inclui o preço de compra, impostos não recuperáveis como o IVA quando não é dedutível, custos diretamente atribuídos à locação do bem em condições de uso e, em certos casos, encargos financeiros capitalizáveis. Vamos imaginar que uma empresa em Nampula que adquiriu uma máquina por 800 mil meticais pagou 120 mil meticais de direitos alfandegários e 30 mil meticais para a instalação, e o custo inicial do ativo será de 950 mil meticais. De seguida, eu vou falar sobre a mensuração subsequente à inicial. Depois do reconhecimento, o ativo pode ser mensurado de duas formas. Modelo do custo: o ativo mantém-se pelo custo inicial menos a amortização acumulada e perdas por imparidade. E este modelo é mais utilizado em Moçambique por ser mais simples e menos oneroso. E o modelo revalorizado: o ativo é mensurado ao valor revalorizado, com base no justo valor, desde que essa possa ser determinado com a fiabilidade. As reavaliações devem ser feitas com regularidade. Por exemplo, se uma empresa em Tete tiver edifícios cujo o valor do mercado subiu significativamente, ela pode optar por reavaliar estes ativos e refletir isso no balanço, aumentando o valor patrimonial da empresa. A diferença positiva vai para a conta de reservas de revalorização. De seguida, vou falar sobre a amortização. A amortização é uma forma de distribuir o custo de um ativo tangível ao longo dos anos da sua vida útil. O PGC que a amortização comece quando o ativo está disponível para o uso e continue até o seu abate ou até que seja totalmente amortizado. A vida útil pode ser determinada com base em dados técnicos, legislação fiscal, experiência anterior ou padrões do setor. Métodos mais comuns são cota constante, igual ao valor de todos os anos, cota decrescisiva, valores mais altos nos primeiros anos, e desgaste funcional, baseado no uso efetivo, como quilômetros ou horas de trabalho. Por exemplo, um veículo da empresa que se estima percorrer 100 km em 4 anos pode ser amortizado com base nos quilômetros percorridos anualmente. Reavaliação. A reavaliação permite ajustar o valor de um ativo ao seu valor justo. E esta prática é especialmente relevante em contextos de inflação ou valorização significativa do mercado, como pode acontecer em terrenos ou imóveis em zonas urbanas. Em Moçambique, a reavaliação deve ser suportada por relatórios de avaliações independentes e o excesso de valor é lançado na conta 56,
excedentes de revalorização dos ativos. Além disso, a amortização acumulada também precisa ser ajustada proporcionalmente. Isto exige um controle rigoroso dos registros. Para garantir que o ativo continue a refletir a sua justa representação econômica. De seguida, eu vou falar sobre o abate. O abate ocorre quando um ativo deixa de gerar benefícios econômicos para a empresa, seja obsolescência, desgaste, venda ou perda. No abate, a empresa deve retirar o ativo das suas contas, reconhecendo um ganho ou uma perda consoante o valor líquido contabilístico e o valor obtido pela venda, se houver. No PGC, o lançamento do abate envolve retirar o ativo da conta 3.2, eliminar a amortização acumulada na conta 3.8 e registrar qualquer ganho ou perda na conta dos resultados. Por exemplo, se uma viatura for vendida por 100 mil meticais, mas o seu valor líquido for 80 mil meticais, há um ganho de 20 mil meticais que deve ser reconhecido na conta 7, resultados. E de seguida, vamos passar para o caso prático. Em setembro de 2019, a empresa CHQ Limitada, especializada na venda de frutas, comprou uma viatura por 900 mil meticais, cuja vida útil foi estimada em 4 anos. O fabricante estimou que durante a vida útil a viatura irá percorrer 100 mil quilômetros, sendo 40 mil quilômetros no primeiro ano, 30 mil quilômetros no segundo ano, 20 mil quilômetros no terceiro ano e 10 mil quilômetros no quarto ano. Primeiro, para calcular a amortização anual pelos 3 métodos, por cotas constantes, cotas degressivas e por desgaste funcional. E fazer o registro diário geral da aquisição da viatura, da amortização do primeiro ano pelo método indireto, cotas constantes, e da amortização do primeiro ano pelo método direto, desgaste funcional. Começamos com o registro da aquisição. De acordo com o PGC moçambicano, o ativo tangível, neste caso, uma viatura, é classificada na conta 324, equipamento de transporte, e o pagamento é feito por banco na conta 121, depósitos à ordem. Vejamos o lançamento no diário da empresa CHQ Limitada, com data de setembro de 2019. E o lançamento no Diário Geral, a data de setembro de 2019, primeira aquisição da viatura, a conta 3.2, ativos tangíveis, e vamos debitar nesse caso a conta 3.2, ativos tangíveis, a conta 324, equipamentos de transporte, e vamos creditar a conta 12, bancos, e 121, depósitos à ordem, pelo registro da aquisição da viatura. Neste ponto, o bem já está reconhecido nas demonstrações financeiras ao custo da aquisição. Segundo o PGC, os ativos devem ser revalorizados ao custo, incluindo qualquer encargo adicional. Como foi mencionado, o custo adicional consideramos apenas 900 mil meticais. E a segunda etapa é o cálculo da amortização, que é o método das contas constantes, linha reta. Este método reparte de forma igual o valor do bem durante toda a sua vida útil.
E a forma é a amortização anual igual ao custo de bem e a vida útil, que a amortização é igual a 900.000 dividido por 4 igual a 225.000 meticais por ano. No ano zero, não temos a amortização anual, não temos a amortização acumulada e no valor contabilístico são de 900.000 meticais. E no primeiro ano, a amortização anual são de 225.000 meticais, a amortização acumulada são de 225.000 meticais e o valor contabilístico são de 675.000 meticais. E no segundo ano são de 225.000 meticais, a amortização acumulada são de 450.000 meticais e o valor contabilístico são de 450.000. E no terceiro ano, o valor, a amortização anual são de 225.000, a amortização acumulada são de 675.000 e o valor contabilístico são de 225.000. E no quarto ano, a amortização anual são de 225.000, a amortização acumulada são de 900.000 e o valor contabilístico é zero. Segundo o método das contas degressivas. Este método permite a amortização mais elevadas no início da vida útil. O que é a vida útil para os bens que perdem valor mais rapidamente nos primeiros anos, como veículos. A repartição degressiva pode ser feita por frações decrescentes e a repartição degressiva pode ser feita por frações decrescentes. O primeiro ano é 4 de 10, o segundo ano é 3 de 10 e o terceiro ano é 2 de 10 e o quarto ano é 1 de 10. No ano zero, a amortização anual não tem nada. A amortização acumulada também é zero e o valor contabilístico são de 900.000. No primeiro ano, a amortização anual 4 de 10 vezes 900.000 é igual a 360.000 e na amortização acumulada é 360.000 e o valor contabilístico são de 540.000. E no segundo ano, 3 de 10 vezes 900.000 é igual a 270.000 e nesse caso na amortização anual e na amortização acumulada são de 630.000 e no valor contabilístico são 270.000. E no terceiro ano, a amortização anual 2 de 10 vezes 900.000 é igual a 180.000 e na amortização acumulada são 810.000 e o valor contabilístico são de 90.000. E no quarto ano, 1 de 10 vezes 900.000 é igual a 90.000 e a amortização acumulada são de 900.000 meticais, 900.000, desculpa, e o valor contabilístico é de zero. E quanto ao método de desgaste funcional baseado na quilometragem, este método é baseado na utilização efetiva do bem. A amortização por quilômetro é igual a 900.000 dividido por 100.000, que é igual a 9 meticais ou quilômetros. E no primeiro ano foram 40.000 quilômetros percorridos e a amortização anual, quilômetros vezes 9, que são de 360.000 e a amortização acumulada são 360.000 e o valor contabilístico são de 540.000.
E no segundo ano, os quilômetros percorridos são de 30 mil e a amortização anual de quilômetros vezes 9, que é igual a 270 mil, e a amortização acumulada são de 630 mil, e o valor contabilístico são de 270 mil. E no terceiro ano, os quilômetros percorridos são de 20 mil e a amortização anual, quilômetros vezes 9, que é 180 mil, e a amortização acumulada são de 810 mil, e o valor contabilístico são de 90 mil. E no quarto ano, os quilômetros percorridos são de 10 mil, a amortização anual são de 90 mil e a amortização acumulada são de 900 mil e o valor contabilístico é 0. E na terceira etapa, registro da amortização, método indireto de cota constante. No método indireto, lançamos a amortização na conta 65, amortizações do período, e acumulamos o valor na conta 38, amortizações acumuladas. Na data de dezembro de 2019, debitamos as contas 65, amortizações do período, 651, ativos tangíveis, e creditamos as contas 38, amortizações acumuladas, 382, ativos tangíveis, pelo registro da amortização do primeiro ano. Do método indireto, e no método direto do desgaste funcional, aqui abatemos o valor diretamente ao ativo. É menos usado, mas permitido em certos casos, como cooperativas ou microempresas. A data é de dezembro de 2019, a conta 65, amortizações do período, e a conta 651, ativos tangíveis. Nesse caso, debitamos 360 mil meticais e creditamos as contas 32, ativos tangíveis, 324, equipamentos de transporte. Nesse caso, também debitamos 360 mil meticais pelo registro da amortização do primeiro ano do método direto. Como podemos ver, a escolha do método afeta o resultado do período e o valor contabilístico. E o método das contas constantes é mais usado por simplicidade, uniformidade, mas o método de desgaste funcional é muito adequado para os ativos como viaturas, máquinas agrícolas ou equipamentos industriais. E agora vamos fazer a reavaliação da norma 13. A reavaliação dos ativos é um processo contabilístico que consiste em aumentar o valor de um justo tangível para refletir o seu valor justo ou o valor do mercado anual, quando este é superior ao valor contabilístico líquido que está registrado nas demonstrações financeiras da empresa. Em termos práticos, quando uma entidade verifica um ativo como viatura, uma máquina e um edifício têm um valor do mercado mais elevado do que aquele que consta nas suas contas, pode optar por fazer uma reavaliação atribuindo o valor do ativo e esse novo valor mais realista. E eu dou por fim a minha apresentação. Muito obrigado.